Porque o sedentário também ele é teimoso, né? Às vezes você vai conversar com alguém que às vezes pode até não ter certa idade, até o jovem pensa isso. Não, eu acordo, eu caminho até o trabalho, eu tenho uma escada no prédio que eu moro, eu acordo, faço um monte de coisa aqui em casa, tal, né? Pensa que isso já serve como atividade física. Tá. E não, né? Porque você, além de você não ter o gasto calórico, você não está testando as articulações, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ponderar, respondendo a sua pergunta, a lesão mais comum encontrada é a lesão muscular. Não é da articulação. Olha só. Tá? É a lesão muscular. Que poderia ser prevenida se as pessoas se mexessem mais. É a mais possível de ser prevenida. Olha, é a lesão muscular. Tá? Lógico que o atleta de alta performance, a lesão ela faz parte do processo adaptativo, segundo Armstrong, que é um autor da medicina esportiva. Tá? Então a gente considera a lesão como algo adaptativo, que pode acontecer. Só que são por horas de treino. No sedentário, não. Mínimas horas de treino já faz a lesão muscular. Que é aquela história do pessoal que fala, vou até para pentear o cabelo, dói o braço, tal, quando começa a academia. Né? Exatamente. Né? Então, é aquele despreparado realmente que... segunda situação a gente tem que conceituar bem o que é atividade física e o que é exercício físico e o que é uma competição. Então, o conceito de atividade física é todo tipo de exercício, não, todo tipo de movimento que leva a um gasto metabólico, uma alteração metabólica. Então, eu levantei, escovei os dentes, isso é uma atividade física. Eu acordei e fui até a cozinha, isso você se colocou em atividade física. Lavou a louça. É uma atividade física. Não deixa de ter alguma importância, né? A pessoa que tem depressão só fica no sofá, nem isso faz, né? Nem isso faz, tá? Que, outra vez, o exercício físico é um dos que previne e trata a depressão, tá? Então, você vê como a importância do exercício físico na saúde humana, tá? Com relação ao exercício físico, é toda a atividade física planejada e executada periodicamente. Então, ela é planejada para fazer uma execução, um determinado tipo de séries, repetições. Então, ela é planejada, seja ela na corrida, seja ela na academia, na musculação, aonde for, qual tipo de atividade de exercício físico você vai planejar. Então, a gente considera método por trás. É uma metodologia. Tá? A competição, o próprio nome já diz, é algo quando você entra em disputa. Tá? É o momento mais crítico e perigoso da lesão, porque você quer atingir, né, quer alcançar a tua meta, doa a quem doer. Né? Entendi. Tanto o seu adversário quanto o seu corpo. Mas aí, no caso, a própria mentalidade acaba ocultando certas dores ou certos limites, né? Isso é natural no esporte, no atleta. Aí acaba o jogo e você vai sentir aquela dor. O atleta, ele supera. Ele com dor, ele mantém a atividade. Né? Oscar falou isso, né? Oscar. A dor e o suor fazem parte do uniforme do atleta. O outro é o Ronaldo Fenômeno, você lembra muito bem que fazia aplicações para poder entrar em campo, tanto que ele convulsionou, né? E nós perdemos a Copa. Né? Então foi uma situação que acontece rotineiramente na vida do atleta. Então é superação dia a dia. Tá? E isso está sendo transportado para o exercício físico do nosso dia a dia. É o atleta não profissional, tá? Hoje em dia, por exemplo, não sei se é ignorância da minha parte, todo mundo fala treinar. Sim. Antigamente não falavam treinar. Vou para musculação, vou para academia. Não, hoje em dia todo mundo, homem, mulher, novo, eu estou indo treinar. Sim, porque atingiu esse conceito do exercício físico, do planejamento. Entendi. E que é uma periodicidade, né? Uma periodização do exercício. Isso é bom, né? Dá uma consciência melhor também. Melhor, tá fazendo. É o que a gente está falando. Está tendo uma maior conscientização de que você deve manter o treinamento, o exercício físico como um remédio. Né? Eu ouvi isso no primeiro Congresso de Medicina do Esporte, depois que ela foi novamente implantada no Brasil, foi com relação a
tratar o exercício físico como remédio, né? E aí ele coloca uma frase: exercício físico é remédio, mas todo remédio tem dose. É verdade. Tá? Então, assim, hoje não é só... Aí vem a medicina esportiva. Ah, não, então quanto mais eu fizer, melhor. Não, é a dose certa que deve ser realizada. E aí vem o conceito da periodização, do treino. Eu tenho que dosar esse treino para que eu possa, então, colher os frutos de forma mais coerente, adequada, né, que é a saúde humana. Trazendo para o futebol um pouco, eu fiz o curso de analista de desempenho e um dos módulos era aquela disciplina que ensinam em Portugal, na Faculdade de Coimbra, lá de periodização tática, né? Que transformou os técnicos portugueses em um ativo de exportação, né? Você tem um monte de técnico português no mundo inteiro fazendo sucesso. Claro que cada um deles tem a sua metodologia própria, mas eles acabam se utilizando muito desse conceito, que acabou tendo muito a ver com o futebol de hoje, em que não dá tempo, os calendários são cheios, não dá tempo de você treinar, o desgaste físico e a lesão está muito próxima do atleta, então tudo tem que ser muito dosadinho, né? E aí é o segredo que vale tanto para atleta de alta performance. Eu acredito que no basquete, que são muitos jogos seguidos, com sequência, ou no tênis também, que o cara às vezes acaba tendo uma partida um dia depois do outro, tal. Isso também conta muito, né? Então, o médico é até mais próximo do atleta, né? Por que a periodização? Justamente porque foi observado, né, que o número de lesões estavam relacionadas ao número de horas, a quantidade de horas de exposição daquele atleta. Então, conforme o aumento de horas de jogo, né, você tinha um maior número de lesões. Então, baseado nisso, desenvolveu-se então a periodização. Lógico, nosso calendário, a gente sabe, no Brasil é extremamente apertado. Você tem um campeonato atrás do outro. Você tem Copa Brasil, Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores, então, estaduais. Então tudo é muito próximo, não dá tempo para fazer a gente chama de recovery, né? Você fazer uma recuperação desse atleta. Então, aí, em cima disso, foram desenvolvendo metodologias, com a periodização, e também terapêuticas, preventivas. Aí vamos reportar lá atrás, lembra da banheira com gelo, que o pessoal entra, né, para poder fazer uma reparação. Inclusive, tem um amigo meu que é doutor e fez um trabalho só com relação à temperatura da água, melhor temperatura da água para fazer a reparação dos danos musculares pós-competição. Então, e a gente identificou que a temperatura, ela não precisa você atingir graus elevadíssimos. Por exemplo, Anderson Silva tem uma câmara, né, de câmara fria, que ele entra lá e chega a temperaturas extremamente baixas. Então, eu vi uma câmera, ela é até vertical, né? Isso. Eu vi num documentário do Manchester City. O Guardiola pediu para comprar, tal, passou na Amazon esse documentário, e aí tava lá os atletas escalados, alguns tinham que ir, outros não. Exatamente. E aí tinha a escolha do médico. A periodização. Não é todo mundo na banheira de gelo, lá. Não, depende da intensidade que você teve. E sem contar que, assim, num passado não muito distante, era algo assim, o atleta ia por conta dele, ficava o tempo que ele queria, né? Às vezes ficava por menos tempo do que deveria, às vezes mais tempo, e tudo isso tem consequências para o músculo também. Exatamente, não tem parametrização.